Boa tarde, querido povo da Diocese de Santo André. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live das nossas pastorais. E hoje nós temos um movimento muito interessante aqui da nossa Diocese, chamado Movimento das Mães que Oram. Vamos conhecer um pouco mais e, para tanto, nós iremos conversar com a Tânia Pospe e a Daniela Rodrigues e vamos com muita alegria acolhê-las neste momento. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde a todos aqueles que estão nos fazendo companhia nesse momento, ouvindo a nossa live, nos assistindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Que bom. Então, sejam bem-vindas a esta live. Sejam bem-vindos vocês. Nós temos aqui também a Maria Aparecida Godoy, está assistindo, a Maria Conceição Silva, a Givaneide, e tem a Roseli Souza, que acabou de colocar eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu, Hebreus 2:13. Está dando boa tarde para vocês também. Então, nós vamos conhecer um pouco mais deste movimento, saber o que é, como acontece, como é realizado. Então, vou iniciar esse bate-papo agora com a Tânia e daqui a pouco eu volto para você, Daniela. Tânia, eu quero entender melhor sobre o movimento. Esse movimento Mães que Oram. Primeiramente, eu queria saber qual que é o objetivo, porque todo movimento ele tem que ter um objetivo específico. Qual o objetivo do movimento das Mães que Oram, Tânia? Então, Padre, o nosso carisma, na verdade, é a oração. E o nosso principal objetivo é reunir mulheres que desejam orar por seus filhos, interceder pelos filhos de outras mães, de outras mulheres. E essas mulheres, essas mães orantes, têm ainda como objetivo rezar pelos filhos da igreja, aqueles filhos que foram batizados, foram crismados, mas de repente estão se perdendo, não é, da igreja sob os nossos olhares assim tão pacíficos. Então, Deus pode também por eles. E sem esquecer de orar também por aquelas pessoas que não têm quem ore por elas. Então, o nosso objetivo é esse. Mas o principal objetivo, claro, é orar pelos nossos próprios filhos e interceder pelos outros. Ótimo, Tânia. Então, assim, esse é o objetivo macro. Depois a gente vai entender melhor como acontecem os encontros, as ações. Mas antes de entrar nisso, eu queria saber como que surgiu, como nasceu esse movimento e qual a importância de se ter uma mãe orante na família. Então, padre, esse movimento nasceu da necessidade que as mães tiveram, né, naquele momento, de orar por seus filhos, independente da idade, independente da sua situação financeira, independente de seu estado civil. Na verdade, todo filho precisa de uma mãe que ora. E toda mãe gosta também de participar da vida de seu filho, não é? De alguma maneira. Às vezes, ela não consegue participar de uma maneira, digamos assim, mais presencial. De repente, ela não consegue participar da vida do filho, ajudando-o no momento difícil, no momento que ele esteja passando, por exemplo, por uma dificuldade financeira, ou por um problema grave de saúde, que precisa de uma cirurgia, ou enfim, ele está desempregado, mas ela consegue participar orando por ele, não é? E a gente sente isso por quê? A gente vê muitos jovens, na verdade, dizendo assim: mamãe, reza por mim, porque amanhã eu tenho uma prova difícil e eu não estou tão preparado. Mamãe, reza por mim, porque amanhã eu vou ter uma entrevista numa empresa. Ou quando já é adulto, olha, eu mesma, viu? Fui testemunha disso, de dizer para minha mãe: mãe, amanhã eu tenho algo muito difícil para resolver lá na empresa, reza por mim, eu vou ter uma reunião com o meu diretor, não é? Então, a gente sente, né, que a mãe, de alguma forma, através da sua oração, participa da vida do filho, não é?
E, na verdade, também esses filhos se sentem assim, mais seguros, sabendo que tem uma mãe que ora. Porque mesmo que o filho não tenha o hábito de orar, ele sabe que a sua mãe ora. Então ele recorre à mãe nos momentos difíceis da vida, pois sabe que sua mãe de joelhos, mãos postas e um terço na mão, se torna uma guerreira invencível. Uma mãe orante, a gente acredita nisso, padre, porque a gente vive isso, não é? A gente prega isso e a gente acredita piamente nisso. Que uma mãe orante se torna um pilar espiritual em sua família, né? Ela pode levar os filhos e até mesmo o seu marido a se tornarem pessoas fortes, que creem em Deus e não se deixem vencer pelo maligno. Não é? Esta mãe, através da autoridade que Deus lhe concede, tem o poder de colocar de pé sua família através da perseverança na oração, pois a gente acredita que Deus responde às nossas orações. Ótimo. E eu queria saber uma coisa. Este movimento, ele surgiu aqui na diocese? Ele é somente da diocese? Está presente em outros lugares? Como que funciona, Tânia? Esse movimento, ele nasceu na Diocese de Santo André no ano de 2007. Ele teve início exatamente no mês de agosto e na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, quando ainda era o Padre Jorge, não é? Só que a gente, muito modestamente, achou, não é verdade? Eu pensava que o movimento ia ficar somente dentro da Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? A gente reuniu um grupo de mulheres que queriam orar pelos filhos, conversei com o Padre Jorge, ele abriu esse espaço para a gente, nos apoiou, não é? E a gente abriu lá uma sala, na catequese, né, na sala de catequese, com 25 mulheres, para começar a nossa trajetória. E achamos que realmente não ia sair dali. Porém, outras mães ficaram sabendo que nós estávamos ali orando pelos nossos filhos e quiseram vir participar conosco. Pessoas de outras paróquias. E aí quiseram que esse movimento também fosse levado para as paróquias delas, para ser mais fácil, né, de outras mães estarem participando. Então, aí nós tivemos o apoio do padre Fernando Sapaterro, foi ele que nos levou à diocese, falar com o Dom Nelson, né? E Dom Nelson, assim, oficializou o nosso movimento em agosto, um pouco mais tarde, né? Não em agosto, mas um pouco mais tarde, eu acho que no ano seguinte, em 2008. Que maravilha, Tânia. E assim, essa importância que você citou das mães que oram fazerem esse movimento lindo de rezar pelos filhos e não só pelos filhos. Eu entendi que ela acaba sendo um sustentáculo para a família e por que não dizer para a sociedade? Porque quanto mais mães orantes, uma sociedade mais justa e mais digna. Ontem, na live que nós fizemos do Cantando a Esperança dos Padres, todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos uma tia orante, que é não deixa de ser uma mãe espiritual, uma avó orante, uma mãe orante, que inspirou a nossa vida, a nossa caminhada de fé também. Independente do movimento, claro, o movimento ele tem uma articulação e a gente vai saber como que funciona, que favorece com que essas mães continuem a ser fortalecidas, porque quando a gente começa algo muito solitário dentro da nossa casa, somente a gente pode correr o risco de, sabe, aquela coisa, a gente fica meio fraco, a gente vai deixando para lá. Quando a gente vê que tem outras pessoas indo junto, caminhando junto, isso fortalece a nossa vida. E daí eu queria entender, eu fiquei sabendo que vocês fazem encontros. Não estou falando agora neste período de pandemia, depois a gente vai entrar também no contexto da pandemia, mas em geral, como que são esses encontros, como é e onde eles acontecem, Tânia? Então, os nossos encontros são mensais, na verdade. Eles acontecem uma vez ao mês, geralmente dentro da nossa própria igreja, ou nos salões, ou nas salas paroquiais, né? Lugares que apresentem uma estrutura necessária para que as reuniões ocorram de maneira agradável e, assim, sem interrupções, não é? E para esses movimentos, para que esse movimento aconteça realmente, não é? A gente
precisa, então, desse local da igreja, por exemplo, reservada para a gente naquele dia. A gente reserva já anteriormente, nós já temos datas fixadas do nosso encontro, né? Então, cada paróquia tem, por exemplo, na primeira quinta-feira de cada mês, na primeira terça-feira, na segunda, quarta, né? Então, cada paróquia já tem fixado os seus dias para ter um encontro. E quando chega o momento, o dia do encontro, então, primeira coisa, as mães são acolhidas, né? Nós acolhemos as mães com muito carinho, sabendo que elas estão trazendo ali uma esperança muito grande, né, de oração. Eu sempre digo a elas assim, né, Deus, quando elas saem de casa, Deus já sabe o objetivo delas, já sabe o porquê que elas foram orar, já sabe para quem, para qual filho, ou para todos os filhos que elas foram ali orar, não é? Elas foram buscar alguma coisa. Então, a gente acolhe essas mães, aí nós, claro, fazemos o sinal da nossa fé, o sinal da cruz, não é? Clamamos, chamamos pela Trindade Santa, depois invocamos o Espírito Santo de Deus, aí fazemos a entronização da Bíblia, ali no nosso altarzinho, que a gente monta com muito carinho, recebemos Nossa Senhora, acolhemos Nossa Senhora, sempre cantando, né? Temos o nosso grito de guerra, que até uma mãe colocou aí, né? Porque quando a gente inicia o nosso encontro, a gente sempre diz boa noite, mães que oram. E elas respondem, eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu. Que é, né, esse nosso lema, esse nosso grito de guerra, ele foi tirado justamente de um versículo que está em Hebreus, no capítulo 2, o versículo é 13. Não é? Então, aí, uma vez acolhida as mães, a imagem de Nossa Senhora, a Bíblia, não é? Então, nós geralmente temos um testemunho de fé. Nós convidamos sempre alguma mãe que queira falar, dar o seu testemunho de fé. Algo que ela pediu num dos encontros e que foi atendida, uma oração ouvida, não é? Então, ela sempre tem algum testemunho para nos dar. Então, a gente acolhe esses testemunhos dela, né? Ouve com muito carinho os testemunhos dela. Depois, geralmente, se canta uma música de louvor, não é? Para louvar ao Senhor, louvar a Nossa Senhora por aquele problema assim resolvido. Depois, a gente faz uma pequena palestra de uns 10 minutinhos sobre o tema escolhido. Por quê? Porque para cada encontro, a gente acaba escolhendo um tema diferente. Né? Quando a gente se reúne, a equipe se reúne para realizar, para programar o encontro, digamos assim, né? Para construir o encontro, a gente, então, traz um tema. Por exemplo, esse mês vamos rezar pelo desemprego dos filhos. Este mês vamos rezar pelos relacionamentos, pela saúde física, mental, espiritual. Vamos rezar pela conversão, que é algo que as mães pedem muito, a conversão dos filhos, não é? Então, a gente sempre escolhe um tema. Uma vez escolhido esse tema, a gente vai pesquisar isso na Bíblia, porque os nossos encontros são embasados na palavra de Deus. Então, vamos falar de saúde? Então, vamos ver quais versículos bíblicos a gente pode usar para estruturar esse encontro. Então, uma vez estruturado esse encontro, a gente também procura alguma literatura que vá ao encontro, né, desse nosso tema, e a gente realiza, então, uma pequena palestra. Fazendo essa pequena palestra, né, para envolvê-las, para abrir o tema da noite, não é? Depois, então, a gente faz as orações para os filhos, reza o terço pelos filhos, faz alguma atividade com elas, sabe? Alguma coisa assim, para envolvê-las no encontro. Às vezes, elas escrevem bilhetinhos, o que é que elas queriam, o que é que elas foram buscar aquela noite, e depois, ao som de alguma música, elas levam, entregam, deixam ali o pedidinho delas aos pés da imagenzinha da Virgem, não é? Às vezes levam rosas para oferecer, acendemos velas. Então, a gente sempre cria alguma coisa para envolver as mães dentro do encontro, né? Terminada toda essa parte,
Então, a gente tem a partilha das mães, né? A partilha das mães é feita da seguinte maneira: elas se reúnem em duplas, todas elas que estão no encontro, né? Se escolhem ali, né, entre elas, com quem eu quero rezar essa noite. Então, elas se dividem em duplas, e aí, então, elas trocam um bilhetinho, um papelzinho, um formulário que a gente já tem, não é? Nesse formulário, ela coloca o nome dela, em qual paróquia ela pertence, o e-mail, se ela tem telefone, WhatsApp, enfim, alguma coisa para que elas possam se comunicar entre elas. E aí ela escreve o nome do filho, a idade, e o que é que ela gostaria para aquele filho? É emprego, é pelo relacionamento, é pela saúde, enfim, ela escreve uma frasezinha ali do que ela vai querer, não é, pôr em oração naquele mês. Aí elas conversam, uma conversa com a outra sobre os problemas dos seus filhos, trocam experiências, oram juntas ali naquele momento, e uma sai com o papelzinho da outra. Então, quer dizer, por exemplo, sou eu e a Daniela, então ela entrega o nome das filhas dela para mim, né, o papelzinho dela, e eu entrego meu papelzinho para ela. Nós ficamos assim, digamos, responsáveis por orar pelos nossos filhos, orar pelos filhos daquela mãe com a qual nós trocamos o nosso papelzinho, não é? E depois aquelas outras orações que a gente já citou, não é? Pelos filhos da igreja, enfim, e por aqueles que não têm por quem ore por eles. Então, a gente faz assim, se propõe a fazer 15 minutos de oração. E Tânia, uma outra pergunta a partir disso tudo que você colocou, eu achei muito interessante essa questão desse dinamismo da estrutura que tem, não é uma estrutura tão engessada, porque vocês precisam partilhar também um pouco da vida de vocês, criar esse vínculo de comunhão fraterna, de uma conhecer um pouco a outra, a vida da outra, os filhos umas das outras. Sabemos que às vezes tem mães que estão lá para rezar, mas que graças a Deus está tudo caminhando muito bem, obrigado, os filhos estão bem encaminhados, está tudo certinho. Mas às vezes podem surgir também mães que estão num momento não tão propício, não tão agradável na vida dos filhos, seja por uma questão, um divórcio, um relacionamento que não deu certo, seja por uma depressão, seja por algum envolvimento, por alguma via que não esteja muito correta, que o filho esteja trilhando, seja por drogadição ou qualquer outra coisa. Há diversas possibilidades dessas mães, e não é porque o filho às vezes também está indo por um caminho errado que a mãe também tenha propiciado isso. Muitas vezes, e a maioria das vezes, não. Tantas vezes são mulheres que oram, são tementes a Deus, tentaram mostrar o caminho certo para os filhos, mas, como desde que mundo é mundo, existe o livre-arbítrio. As pessoas podem saber o caminho certo e caminharem por outro lado. Eu queria saber se nestes casos um pouco mais complexos, apesar de, claro, não ser o pilar central, mas o pilar central é a oração pelos filhos. Pelo que eu entendi, a gente vai explicar um pouco dos pilares também, junto com essa pergunta que eu estou fazendo. Como que funciona para vocês? Vocês conseguem ajudar, né, rezando pelos filhos também, mas essa oração em conjunto, por isso que eu falo, não é só dentro de casa, esses encontros eu creio que dê um amparo, um conforto para essas mães que chegam com casos um pouco mais complexos, de verem, não estou sozinha, tem tantas outras mães que assumem esta maternidade comigo neste momento. Como que funciona e qual é o pilar também deste movimento, os pilares deste movimento? São duas perguntas em uma, digamos assim. Sim, é claro que sempre existem mães que trazem para lá um probleminha um pouco mais forte, digamos assim, né? Um problema um pouco mais drástico, não é? Às vezes o próprio padre, quando a gente vai instalar o movimento na paróquia, às vezes conversando com eles, eles falam assim, a coisa aqui não é tão light assim, né? A coisa é um pouco mais complicada, a gente tem alguns casos assim de mães que têm muitos problemas com os filhos. Então, claro, a gente tenta mostrar para ela que um dos caminhos que a gente tem que trilhar é a oração, com certeza, porque, como eu disse, esse é o nosso carisma, nós acreditamos que a oração tudo pode. A oração faz milagres na vida de uma pessoa, quando ela acredita nisso e quando ela reza com fé,
não é? Mas é claro que também a gente tenta ajudar de alguma outra forma, porque elas mesmas pedem às vezes. Poxa, você consegue ter alguém? Você tem alguém para indicar ao meu filho uma clínica, por exemplo, onde ele possa ser tratado? Você conhece alguém onde que eu possa entregar esse currículo do meu filho? Então, claro, à medida do possível, muito assim, humildemente, né? Porque a gente não tem toda essa sustentação, mas a gente, claro, como coordenadoras do movimento e como outras mães envolvidas, acabam ajudando. Às vezes a gente acaba sabendo por elas mesmas, olha, eu vim mês passado, pedi por isso, e a pessoa que sentou comigo e orou comigo, depois ela mesma me ajudou, ela ligou para mim e ofereceu ajuda. Então, quer dizer, é claro que a gente não tem, assim, tantos meios disponíveis para fazer isso, né? Porque às vezes são casos complicadíssimos, mas a gente procura, sim, apoiar a pessoa, às vezes a gente procura, sim, por exemplo, saber se a pessoa está passando por uma dificuldade econômica, por exemplo, já aconteceu de a gente levar cesta básica na casa dessa mãe, ver se ela estava precisando de mais alguma coisa. Enfim, a gente procura, sim, ajudar da melhor maneira possível, né? Porque também lembrando sempre, né, que a oração, se não tiver uma obra por trás dela, né, a oração também fica sem sentido, ela fica morta. A gente precisa, claro, também ajudar o irmão, e é isso que a gente procura fazer também nesse nosso movimento. E os pilares desse movimento são os encontros mensais, né, que a gente chama, convoca as mães para esses encontros mensais, uma vez que aquilo que o senhor falou, padre, às vezes em casa, rezando sozinha, mas eu rezo pelo meu filho, eu rezo sozinho, não é? Mas você acaba se enfraquecendo, não é? Na oração, porque às vezes você ora um dia, ora dois, ora um mês, ora 2 meses, ora um ano, poxa vida, parece que aquela situação não muda, e você começa a se enfraquecer. E à medida que você se encontra com outras pessoas que também oram, né? É aquela passagem bíblica, né? De levantar as mãos e sustentar, né? As mãos do outro, orando, para que ele possa vencer a batalha. Então, a gente convoca essas mães mensalmente para que elas venham ouvir a palavra de Deus, para que elas venham fazer as orações comunitárias e colocar ali tudo que elas estão necessitando, né? E dessa forma fortalecer cada uma delas nas orações e nos problemas que elas têm a resolver. O outro pilar são esses nossos 15 minutos diários que a gente pede para as mães, né? Só o encontro não basta, né? O que fortalece realmente é esses 15 minutos diários que elas fazem de oração. Pelos filhos dela, intercedendo por esse filho dessa outra mãe que ela encontrou durante o encontro, e também orando pelos filhos da igreja e por aqueles que não têm por quem ore por eles. Então, esses 15 minutos, né, a gente se coloca diante de Deus, pedindo a intercessão de Maria Santíssima, e faz esse compromisso de rezar esses 15 minutos diários. Depois também, é isso que a gente fala sempre, né? O outro pilar é rezar pelos filhos da igreja e rezar por aqueles que não têm por quem ore por eles. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta antes de continuar as demais aqui, que eu achei interessante. Colocaram aqui no comentário, então eu vou só fazer em forma de pergunta. Se só mulheres que são mães podem participar do movimento, e eu acrescento a pergunta que a pessoa fez, mesmo que uma mulher não seja mãe, não tenha filhos, mas dentro deste movimento há a possibilidade de uma maternidade espiritual, de assumir por rezar por outros filhos em conjunto com outras mães? É possível? Padre, que bom que foi essa pergunta. Ela veio a calhar, eu estava com medo até que o senhor não fosse perguntar isso, porque eu gostaria de estar falando sobre isso mesmo. Os nossos encontros são abertos, sim, a todas as mulheres, que mesmo não sendo mães biológicas ou mães adotivas, mas desejam orar pelo filho de alguma amiga, por um sobrinho, por um afilhado que ela vê que está precisando, por uma criança, por um jovem, um adulto que esteja passando por uma situação difícil, né, de dificuldade.
e que está necessitando de uma oração. Às vezes, a gente conversando com uma amiga, a gente, pelo que ela conta, a gente fala, nossa, esse menino, meu Deus, esse menino está se perdendo, né? A gente precisa, além de conversar, de aconselhar a mãe, mas a gente precisa estar orando por ele. Então, nesse caso, a gente adota, sim. Existem, sim, muitas pessoas que não têm filhos e participam dos nossos encontros. E depois vem dar testemunha, viu? Vem falar, olha, eu orei pelo meu sobrinho e aconteceu isso, isso, isso. Né? Então, nesse caso, ela se torna uma mãe de oração. Então, nosso encontro é aberto, sim, para todas as mulheres que desejam ser uma mãe adotiva na oração. E elas são muito bem-vindas. Que maravilha! E falando em mãe, né, não poderia ser diferente. Como que fica a figura de Nossa Senhora diante deste movimento? Ela que é a mãe de todos nós, né? Em que Jesus Cristo nos deu ali na cruz, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Ela que é mãe de toda a humanidade. Qual a importância dela? O que ela é para este movimento? Pois é, Padre Marcos, eu acho que o nosso movimento não poderia existir sem a figura de Maria, não é? Maria é com certeza o nosso modelo de mãe, o nosso modelo de mulher. Tanto que a nossa série de lives que a gente fez aí em maio, não é? Conduzida pelas mães de cada paróquia, nós tivemos como tema caminhar com Maria, não é? E nós estamos tendo uma escola de Maria também, com as mães, quem conduz é uma mãe lá da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, né? E que chama-se Escola de Maria. E a gente tem falado muito nisso, que Maria tem que ser o nosso modelo. Às vezes, como disse essa mãe lá do Paraíso, eu achei muito bacana, você quer se espelhar em alguém, não é? Então você vê uma artista, uma pessoa famosa, uma autoridade, então, nossa, eu queria ser como ela. Não, não queira ser como ela. Queira ser como Maria, porque nós devemos nos espelhar em Maria. Maria, primeiro de tudo, antes de tudo, e o que a gente acha mais bonito no nosso movimento é que Maria, antes de ser essa mulher aureolada, essa Nossa Senhora com tantos títulos merecidos que ela tem, mas antes de tudo, ela foi uma mulher simples, que trabalhava, que cuidava da sua família, que educava seu filho, cuidava do marido, né? A gente imagina Nossa Senhora fazendo, né, as coisas, os pratos, os bolos, os pães, de repente, né? E toda a limpeza da casa dela, com certeza, porque Maria era uma mulher simples, uma pobre de Deus, né? E então a gente imagina a Nossa Senhora fazendo todos esses serviços, cada uma de nós também faz em nossas casas. Então, antes de ser Nossa Senhora, ela foi senhora dela mesma. Ela foi essa mulher simples que trabalhava, que cuidava de tudo, que ensinava seu filho, porque com certeza Jesus bebeu também, né? Sugou, ele mamou essa espiritualidade de Nossa Senhora. E temos que copiar principalmente a fé adulta de Maria. O que eu chamo de fé adulta? É aquela fé que você entrega um cheque em branco nas mãos de Deus e tem coragem de dizer para ele: faça-se. Faça-se em mim conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, Senhor. E também na vida do meu filho, né? Então, eu acho que nós, mães que oram, não poderíamos deixar de ter Nossa Senhora como patrona, como modelo do nosso movimento. E assim o é. Nos momentos que a gente tem com Nossa Senhora dentro do nosso movimento, aqueles momentos que a gente tira para rezar com Maria, a gente fala, agora vamos fazer um momento com Nossa Senhora. São os momentos mais emocionantes do movimento, viu, Padre? Do encontro, eu diria assim, né? Os momentos mais emocionantes do encontro são esses aos quais a gente dedica a rezar para Nossa Senhora. Aí a gente percebe que muitas mães choram,
Muitas mães se emocionam. Elas ficam emocionadas quando a gente pede para elas levarem a imagem de Nossa Senhora. Você entra com Nossa Senhora, elas falam, mas meu Deus, acho que eu vim pensando nisso hoje, porque, sabe? Então é uma alegria muito grande ter a mãe de Jesus e nossa, como autoridade máxima dentro do nosso encontro. Excelente, Tânia. E é tão bom ver você falando assim de Maria e saber que essas tantas outras mães e mulheres têm essa experiência profunda com essa mulher. E eu achei fantástico essa questão que você colocou. Nós temos ela como a Senhora de Fátima, a Senhora Aparecida, a Rainha dos Céus, mas antes de tudo, ela foi a pobre jovenzinha ali que disse seu sim, seu faça-se, sem ter nada que desse base para ela que tudo ia dar certo, a não ser a sua fé e confiança no seu Deus. E Maria, ela educou ali, obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo, ali desde os primeiros passos, porque ele já não nasceu homem feito, ali evangelizando, anunciando o reino dos céus. Ele foi pequeno, ele foi frágil, precisou do colo, do seio de sua mãe ali, precisou do amparo, aprender a andar, a falar, a conhecer também a Torá ali, e era a mulher no judaísmo, é ela quem transmite justamente o que você falou, esta fé, esse dinamismo de fé ali judaico, é a mulher que vai transmitir para os filhos. Então, Maria, ela é tem um papel fundamental. E é belo esse contato direto também, porque Maria, ela é a imagem, assim como essa senhora gloriosa, mas também a senhora das dores. E ela se compadece junto com todas as mães que choram por seus filhos. E isso dá força, e essa força conjunta dessas mães de sangue, biológicas, como você colocou, como as mães do coração, as mães adotivas, então todas em conjunto, como o pessoal está colocando aqui, juntas somos mais fortes. Algumas pessoas colocaram aqui nos comentários. E de fato, vocês mães juntas, vocês são mais fortes. Vocês expressam essa grande maternidade espiritual orante pelos filhos de vocês, pelos sobrinhos, mas pela humanidade. E neste momento nós precisamos muito de uma humanidade mais justa, fraterna e solidária, de filhos que espelhem-se também em mães como vocês, para que possam rezar mais a Deus por este fim desta pandemia e para que todos nós possamos caminhar cada vez mais juntos e unidos ao nosso Deus, por meio também da fé de vocês, nossas mães. Inclusive, né, ter partido brevemente, toda mãe que ora, ela acaba, como eu falava da live ontem, a gente já falava sobre isso, inspirando. Inclusive, nós padres, quem transmitiu a fé para nós? Nossas avós, nossas mães. Então, da mesma forma, vocês orando cada vez mais, se fortalecendo umas às outras, vocês também vão transmitir a vocação. Falar, mas para ser padre? Não necessariamente, mas para terem filhos que sejam bons pais, que sejam pessoas de bem na sociedade. E se não, ainda não são, estão se desviando pelo caminho, nunca é tarde. Dá para retomar. Conheço casos de mães ali que permaneceram firmes. E tem uma grande mãe, que não sei se vocês conhecem, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou 40 anos pela conversão do seu filho. E hoje é um dos grandes santos e doutores da nossa igreja. Então, a oração sempre ela tem um poder ativo, né? Mesmo assim, às vezes eu não posso fazer muitas coisas de forma objetiva, né? Ali na prática. Mas a oração também ela é ativa quando nós nos colocamos diante de Deus. E nessa ação deste movimento de oração, você falou que vocês têm feito ações diversas em algumas paróquias. Quais são as paróquias que funcionam este movimento? Olha, padre, a gente, assim, eu acho que Deus tem presenteado muito a gente e nós temos até comentado, né, que a pandemia até acabou ajudando, né, porque através de lives, através dessas programações, assim, online, a gente acabou se tornando até mais conhecida. Mas as paróquias onde efetivamente funciona o nosso movimento hoje, é na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Jardim, onde nasceu o movimento. Temos na segunda paróquia, onde nós
conseguimos entrar, né? Foi no Jesus Bom Pastor, do bairro Bom Pastor, que até o padre Fernando, na época, era o pároco lá, e ele que, né, acolheu o movimento, e não só acolheu, como colocou a gente dentro da diocese, né? Na Matriz de Santo André, no centro, na Santa Luzia e São Carlos Borromeu, lá no bairro Príncipe de Gales, Nossa Senhora de Fátima, do Curuçá, Nossa Senhora do Paraíso, no bairro Paraíso, o Santuário São Judas, aqui no bairro Campestre. Em São Bernardo, nós temos também na Nossa Senhora de Fátima, na Vila Marlene, na São Pedro Apóstolo, lá do Tabuão. Em São Caetano, nós temos a Nossa Senhora Aparecida na Vila Barcelona, na Nossa Senhora Candelária, no centro, e, pasme, temos um grupo lá em Belo Horizonte, na paróquia Santa Luzia de Belo Horizonte, porque, na época, a minha irmã, minha amiga, que está aí também na live junto com a gente, a Dani, né, foi morar em Belo Horizonte, ela passou uma época da vida dela lá, porque ela é mineira, e levou o movimento para lá, e eles acolheram também, então nós temos lá, em uma das paróquias, o nosso movimento funcionando, e o padre de lá sempre em contato, ainda ontem mandou uma mensagem para todas as mães que oram. Que maravilha! Então, nasceu aqui na Diocese, mas já está indo para outros lugares, então. Que bênção! Então, ó, vamos fortalecer aí, ver se a gente consegue implantar mais. Também tem regiões aí que eu não ouvi. Mauá não tem, né? Ribeirão Pires e nem Rio Grande da Serra. Não. Diadema também não? Não. Então, ó, nós temos que correr atrás. Quando a pandemia passar, se Deus quiser, né, nós temos 3 projetos de instalação do movimento. Mas é na Nossa Senhora da Salete, que acho que é lá da Vila Alzira, né? Vila Pires, alguma coisa Vila assim. Helena. Vila Helena. Helena. Santa Maria Gorete, que é em Utinga, e na Sagrada Família em São Bernardo, no bairro dos Casas. Esses 3 nós já estamos assim, com o projeto em andamento. E nas cidades que não temos, se você está participando da live e é alguma dessas cidades, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra, quem sabe levar esse movimento das mães que oram? Tenho certeza que tem muitas mães aí que oram dispersas e que agora podem se unir para orarem juntas e fortalecerem-se umas às outras. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Daniela. Muito obrigado, viu, Tânia? Daqui a pouco eu volto com você de novo. Eu agradeço, padre. Oi, Daniela, tudo bem? Daniela, você precisa desmutar seu microfone, ele está no mudo. Isso. Boa tarde. Pois não, padre. Está me ouvindo? Em relação a este movimento, sim, estou te ouvindo. Você me escuta bem? Tá bem. Ótimo. Daniela, uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu estou vendo aí atrás de você um logo muito bonito escrito Mães que Oram. E agora, vendo o logo visualmente, eu queria saber o que ele significa, essa logomarca, e o que ela representa no movimento. Bom, padre, o nosso logo, ele foi inspirado, né, com a equipe da coordenação geral na época, mas o nosso diretor espiritual, que até hoje está conosco, que é o padre Fernando. E eu, na minha vocação profissional, como eu trabalho com comunicação, resolvi ajudar, né, a equipe na época a elaborar essa logomarca que hoje nós usamos, na verdade, há 13 anos, né? A nossa inspiração surgiu primeiramente com o Cristo, né? Sem ele, que é o centro da vida de cada um de nós, não poderia existir nada, né? E ao lado dele, paralelo a ele, existe essa silhueta branca, que é um traço feminino, que é a união de Nossa Senhora junto com o filho dele, que intercede por todas nós que somos filhas. E é naquela silhueta nós nos colocamos também como mulheres de oração.
Então, ali é como se a gente estivesse unida aos dois, mãe e filho, mães orantes, Nossa Senhora e Jesus Cristo. E a ideia que permaneceu vazado, branco, é para dar a ideia de que cada uma de nós temos a condição de sermos mulheres de oração, mães adotivas na oração também, como a Tânia já explicou. E o mais, assim, que transbordou nessa imagem foi a questão da postura das mãos. Nós nos unimos junto às mãos dos dois, né? Colocando sempre em mãos de ogivas, que a gente fala, é as mãos postas para o céu, né? Em observação, em oração, dando nosso pedido aos céus, para que realmente na hora da fraqueza, quando uma mão não conseguir juntar para resolver uma tribulação de um filho, a gente une as duas mãos, se coloca em oração. A gente fala que é na posição de guerra, né? Que é para orar por todos que nos pedem, principalmente os nossos, para que essas orações sejam elevadas ao céu. E as cores, né? O lema também veio inspiração naquele momento também em Hebreus, eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu, né? Foi um momento da carta aos Hebreus onde é consolidada que realmente o Cordeiro é Cristo, que morreu por nós, e basta, nós já estamos realmente na missão, após batizadas, né, de estarmos na missão de servir, né, na intercessão pelo Filho da Igreja, um pelos outros. E as cores foram sugeridas da seguinte forma: o azul escuro, o azul é o céu, é a infinitude, é a plenitude, né, se encerra no ilimitado, que é o Deus. E o azul claro representa Maria, né? Representa a paz também, e representa esse momento que nós nos unimos aos dois para intercedermos pelos nossos filhos. Então, tem toda essa introspecção em que nossa fundadora, que é a Tânia, ela fala uma frase que é muito providencial nos nossos momentos, né? Que quando uma mãe se coloca de joelhos diante de Deus por seus filhos, e esses filhos permanecerão em pé na vida, qual seja a sua dificuldade. E, de fato, a gente realmente tem relatos de grandes vitórias, de grandes bênçãos alcançadas. E muitas que ainda assim, de joelhos, se encontram, mas com a certeza e a convicção no coração que estão no caminho certo, que o dia delas vão chegar e que o dia da vitória de cada filho também vai reinar, da maneira como Deus quer. E o mais bonito de tudo é que a gente testemunha com elas essa alegria. E a gente também chora às vezes, uma lágrima também, né, padre? É uma oração profunda. Muitas das vezes não é só emoção, mas é uma oração profunda, onde Deus realmente reconhece. Não precisa de lindas palavras, né? A própria palavra nos fala disso. E é basicamente isso. A Roseli Souza colocou que logo significativo. De fato, eu partilho dessa mesma opinião sua, Roseli Souza. Creio que pela que colocou aqui, ela é da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Curuçá. Padre Vanderlei Ribeiro. Este logo, de fato, ele acaba mostrando a amplitude do movimento em um único símbolo. Aproximando mais, eu percebi ali a silhueta de Maria, feminino, com Jesus, as cores, foi tudo pensado, rezado para que transmitisse aquilo que é o movimento. E é tão bom quando não é só algo aleatório, não é só uma imagem, ela tem um significado profundo por trás dela, e quem pega sente também dentro da criação. Então, a comunicação é isso, estabelecer laços. Trabalha na área de comunicação, é comunicar, de fato, com aquele que está vendo ou algo ali, aquela imagem, também sinta o que está ali. E realmente já transmite. Eu confesso que eu não tinha pego todo o simbolismo. Uma coisa ou outra já bateu no olho no logo, eu já tinha pego. Mas ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Muito bonito, parabéns pelo desenvolvimento, viu? De vocês todos, você especificamente, por ser da área da comunicação. E, Daniela, uma pergunta. Eu tratei com a Tânia um pouco do panorama geral, os pilares, como que funcionam os encontros, isso mais voltado antes da pandemia. Só que nós estamos vivendo um momento diferenciado
da nossa fé, e não podemos estar tão próximos e tão juntos. E certamente, como a gente tratava antes com a Tânia, esses momentos de unidade, de encontro, fortalecem a caminhada de tantas mães. Como que vocês estão fazendo agora, neste período de pandemia? Quais atividades para que não se perca este vínculo e que vocês possam continuar rezando umas pelas outras e pelos filhos também umas das outras? Bom, padre, como a Tânia mesmo já mencionou, dentro de algo que é muito triste, a gente consegue florescer coisas boas. E o nosso movimento, ele sempre foi silencioso, como Maria sempre foi, né? E dentro desses 13 anos de caminhada, da qual eu participo já há 11 anos, agora, em passos largos, já depois de 5 anos dentro das redes sociais, a pandemia só veio a colaborar para que nós possamos unir mais entre as paróquias que já existem o movimento, principalmente entre nós coordenadoras, e também com ações muito pontuais nas redes sociais, né? Só para colocar para o senhor e a toda a diocese, nós temos uma equipe ainda muito simbólica, vamos dizer assim, ainda pequena no âmbito da comunicação do movimento. Como eu mesmo disse, a gente ainda está florescendo os dons das nossas mães, né? E essa equipe hoje, a gente está participando de 3 pontos chaves, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai colocar o YouTube no ar, com alguns dos nossos conteúdos, que muitos já foram ao ar indiretamente por outros canais, como eu já mencionei, e que hoje a gente tem essa possibilidade da grande mídia, que é o YouTube. Hoje, no Facebook, a gente tem colocado, além de conteúdos de liturgia da própria igreja, nós enfatizamos momentos de espiritualidade, onde que a gente possa fortalecer essa mãe ao orar pelo seu filho. Primeiramente, a gente tem que ter essa intimidade, né, padre? A gente tem que se fortalecer como mulher cristã e como mãe, para depois a gente se dispor a orar pelos nossos filhos. Então, normalmente, a gente tem feito algumas ações pontuais de conteúdos, como por agora, estamos terminando o do Espírito Santo, né, colocando os dons e os frutos, e sempre meditando com pequenas pinceladas, né, de orações com frases curtas, para que a gente possa meditar durante o dia. Fizemos inicialmente, quando começou esse problema da pandemia, em abril, um ciclo novenário todo gravado em vídeo, onde nós, dessas 12 paróquias, nos movimentamos entre nós mães e mães que participam do movimento, cada uma do seu jeito, muito singular, gravou na sua casa uma dezena, né, um mistério, e depois a gente juntou todo esse material e compilamos em um ciclo novenário. Foi muito positivo, foi muito legal essa mobilidade que nós tivemos, e alcançou muitas mães, graças a Deus. E também está na nossa página disponível para orar. Depois a gente colocou uma outra ação. A gente colocou um momento de 24 horas de vigília, né, entre nós das paróquias que já existem o movimento, e até mesmo divulgamos através dos grupos do WhatsApp que nós temos em cada uma nas suas paróquias, aquelas que queriam também agregar familiares da comunidade, filhos, enfim. Nós associamos a ideia das vigílias virtuais através dos grupos do WhatsApp também, com todo o material já preparado, em PDF, com tudo orientado, onde essas mães a cada semana, a cada dia, ia passar 24 horas de uma paróquia para outra. E foram, no total, 240 horas, padre, de oração incessante pelos filhos e pelo término da pandemia. E a gente acabou concretizando, pedindo a elas uma foto simbólica dos altares, onde elas se direcionavam nesses momentos de vigílias. E depois nós memorizamos isso nas redes sociais, da onde teve uma grande repercussão, um grande engajamento, para quem sabe, da área da comunicação, né, que é essa troca, que é o mais difícil hoje de acontecer. Eu posso dizer para os
Senhor que nosso grupo de redes sociais, ele está sendo muito gratificante nisso, no retorno. A gente está tendo bastante retorno positivo. Temos muito a melhorar, eu sei disso, mas o mínimo que a gente tem feito com tanto carinho, com tanto zelo, a gente está tendo respostas muito positivas, até mesmo de mulheres e mães, pessoas que se interessaram pelo conteúdo das nossas redes, e até falo para o senhor que até mesmo os irmãos de outras denominações, às vezes, colocam lá uma curtida, que gostam, né, e que participam conosco, porque o mais importante disso tudo, nós como mães, né, e principalmente cristãs, é levar a palavra de Deus às pessoas, né? E a gente tem acreditado realmente que todo esse processo de evangelização e formação está acrescentando para essas mães e está dando autoridade a elas de entender o poder da oração na vida delas e da família e dos filhos. E depois desse momento de abril, caminhando, fomos para maio, como a Tânia mesmo mencionou, fizemos uma ousadia de criar algumas lives no mês de maio, referente à homenagem ao mês mariano, trazendo mulheres que nós conhecemos das nossas equipes e até convidadas a falarem um pouco da vida de Maria de Nazaré. Não falar de Nossa Senhora já na glorificação, mas falar da simplicidade dessa mãe, falar do jeito que ela era educadora, do jeito que ela servia. Tentamos trazer um pouco da realidade feminina de Nossa Senhora, porque ela como mãe, nós também somos mães, queremos nos espelhar, como a Tânia falou. E foi muito bonito também, foi muito interessante a proposta e deu um retorno praticamente assim de 80% das mães que visitaram, que participaram, né? E posso dizer para o senhor que 50% de toda a movimentação de divulgação foi totalmente orgânica, para quem conhece, né? Essa fala da comunicação, ou seja, foi espontânea. As pessoas começaram a compartilhar pelo gosto e pelo interesse aos assuntos. E após essas lives, né, nós estamos hoje com as lives pontuais da Escola de Maria, da qual a Tânia já mencionou, com a paróquia Nossa Senhora do Paraíso, com uma das nossas coordenadoras. E, além disso, nós estamos ainda na caminhada pontual pelos grupos do WhatsApp, com momentos de cerco de Jericó acontecendo, como orações, santo terços, né, que acontecem pontualmente em cada uma das paróquias que tem o movimento, né, e ainda assim, nós preocupamos com algumas mãezinhas que também não têm acesso à parte da mídia digital. Ainda a gente está tendo disponibilidade em alguns momentos de ligar para aquelas mães que são mais senhoras, que não têm acesso à parte de internet, fazendo pequenas ligações pontuais durante a semana para saber como elas estão, para dar um apoio, e realmente é muito importante nós acolhermos a todas, né? A tecnologia favorece, mas a gente sabe ainda assim que existem também pessoas que não têm toda essa disponibilidade. Então, a gente ainda assim está preocupando em tentar, na medida do possível, fazer com que nossas mães da coordenação se mobilizem também através dessas senhoras, dessas mãezinhas que não têm acesso à internet. Graças a Deus, nosso Facebook já passou de mais de 1.000 seguidores, já estamos com um grupo muito grande já no Instagram, crescendo em pequenos passos, mas eu acho que com solidez, com muita descrição, com muito respeito à palavra de Deus, no primeiro lugar, e que nós também recebemos muitas colaborações, muitas sugestões, vindas também, não só de quem é participante, mas de mães seguidoras que nos colocam, às vezes, pedidos, né, para que nós possamos orar pelos seus filhos também. Então, está sendo uma troca de experiência muito positiva. E fico feliz de hoje estar consolidando esse grande momento junto à Diocese, né? Agradecemos muito ao Senhor aí, primeiramente, e ao nosso bispo, por essa acolhida maior, né, para que todos nós aí da Diocese saibamos o quão é importante fortalecermos os movimentos, né, de evangelização da nossa própria Diocese também. E eu queria aproveitar este momento para, estão pedindo aqui, eu ia pedir, se você que trabalha com as mídias sociais, então vamos lá. Vocês podem passar o endereço das mídias sociais de vocês, para quem está aqui na live e não conhece o movimento, se inteirar um pouco mais? Claro, claro. Na nossa página, o perfil do Facebook
se encontra com o nome Mães que Oram, Diocese Santo André, e o nome, que é o apelido, né, o nickname, que é mais fácil, está escrito assim, oficial, em letra minúscula, MQO, que é o M de mãe, né, abreviação, e o Q de que oram, né? Então, oficial MQO também nos encontram no perfil do Facebook. No Instagram, a gente colocou o nome um pouco maior, mas é fácil também. Mães que oram, sem acento, né, no mães, underline, STO, que é a abreviação de santo, underline de novo, André SP, pela cidade e estado onde estamos. Então, é Mães que Oram, underline, santo, underline, André SP. Não estou te ouvindo, padre. Pronto. Eu estou fazendo como se as pessoas estivessem pesquisando também. Mães Ok. que oram, mães que oram, underline, STO, underline, Isso. André T. Tá, ótimo. Eu estou SP. acabando de pesquisar, também já estou colando o link aqui para o pessoal do Facebook e YouTube poderem acessar também e seguir vocês no Legal. Instagram. Então, quem você que está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, vocês vão ver aí nos comentários, tanto o link do Facebook das Mães que Oram, quanto do Instagram. Qualquer coisa, eles podem mandar mensagem no direct do Instagram ou no inbox do Facebook, vocês respondem? Sim, claro, será um prazer, será um prazer. E futuramente a gente já vai estar no YouTube, a gente está preparando aí para canalizar os nossos trabalhos também, que já tem muitos trabalhos editados e que a gente também está nessa caminhada para migrar também para uma outra plataforma maior, se Deus quiser. Bom, Deus abençoe vocês nesse trajeto. E agora vou acolher de volta para a conversa para a gente poder encerrar. A Tânia. Pronto, agora estamos os três novamente. Tânia. Oi, padre. Pronto. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Tenham em nós, aqui da Diocese de Santo André, sempre esse espaço aberto. Como vocês sabem, Dom Pedro ele gosta muito da questão da comunicação como um todo e que todas as pessoas tenham conhecimento da riqueza pastoral da nossa igreja diocesana. Né? Ele faz questão, assim, de estar de uma forma ou de outra próximo, claro, dentro da dimensão grandiosa, porque como bispo é muita coisa, todas as pastorais, e por isso que nós estamos passando todos os sábados, pastoral por pastoral, porque a nossa igreja daqui, Diocesana de Santo André, Igreja Particular de Santo André, ela é muito rica entre movimentos pastorais, associações, e cada uma vai complementando neste lindo corpo místico de Cristo que nós formamos. Nós precisamos de todos. Então, eu tenho uma gratidão imensa, para mim está sendo um momento maravilhoso participar dessas lives aos sábados, enriquecedor também, porque nem sempre eu conheço todos os movimentos, como os de vocês, já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente como que funcionava. Então, é legal para mim também como padre, e estou vendo que tem paroquianos meus na live, se tiverem interesse de implantar aqui, já sabem quem vocês procurarem também. Essas duas moças bonitas que estão aqui conversando comigo, né? A Tânia e a Daniela, vocês têm os canais aí, Instagram e Facebook, mandem mensagem, que elas vão responder com muita alegria, e quem sabe vocês possam integrar esse movimento das Mães que Oram. Estou aproveitando já fazendo meu jabá para meus paroquianos, né? Porque sempre é bom. Tem alguns que estão participando da live, então já tem meu apoio, é só implantar. Se você é paroquiano de outra paróquia, converse com o padre de vocês, converse com a Tânia e com a Daniela, porque quanto mais mães orando pelo mundo, pelos filhos, melhor será a nossa sociedade e o futuro a gente vai construindo hoje. Então, vamos construir com a oração. Amém? Amém. Então, agora eu vou pedir para que a Tânia fale, deixe uma breve mensagem final, e depois a Daniela, e nós encerramos. Padre, em primeiro lugar, eu queria, como a Daniela, agradecer muito ao Senhor, agradecer a nossa Diocese de Santo André por essa magnífica oportunidade, porque foi muito bom a gente poder falar um pouco do nosso movimento
com o senhor, que se mostrou tão interessado e tão carinhoso conosco, e, não é, para uma oportunidade de mostrar isso para toda a diocese, como o senhor falou, quem não conhecia o movimento, passa a conhecer melhor, de repente se interessar por ele, se interessando, procure a mim ou a Dani, né, que a gente deixa aí os nossos contatos, e para que esse movimento seja implantado em outras paróquias, porque a gente sempre diz também dentro dos nossos encontros, né, as mães de joelho, os filhos permanecem em pé. E se uma mãe orando já é importante diante dos olhos de Deus, imagine um exército de mães, isso que o Senhor falou, e nós vamos gravar isso nos nossos corações. Não ajuda só nossos filhos, mas é uma ajuda como um todo para a nossa sociedade. Porque se as mães decidissem orar pelos seus filhos, desde que eles estivessem no ventre materno, e que eles as vissem orando sempre com o terço na mão, com os joelhos no chão, com certeza nós teríamos hoje uma sociedade bem melhor, não é? Porque, antes de tudo, a mãe iria ensinar para o filho, filho, siga os passos de Jesus, o que faria ele no seu lugar? O que faria Jesus se estivesse no nosso lugar hoje? O que faria Maria Santíssima se tivesse? Não é? Então, a gente teria, com certeza, uma experiência de vida em sociedade muito melhor. E a minha mensagem é, mães, perseverem sempre orando pelos seus filhos. Olha o exemplo de Santa Mônica, ela rezou tanto, mas se não fosse a perseverança e a oração dela, será que hoje a gente teria esse grande santo? Creio que não. Creio que a oração de Santa Mônica fez toda a diferença na vida de Santo Agostinho, e ele mesmo reconhece isso, né? Num dos livros dele. Então, muito obrigado, Padre, pela oportunidade, que Deus abençoe o senhor, viu? Pelo seu carinho, pelo seu cuidado conosco, que não foi só o de hoje, né? Não foi só esse momento, mas de lidar com a gente durante a semana, fazendo perguntas, né? De repente, invadindo aí o senhor, sem que o senhor até pudesse dar essa atenção toda para a gente, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Também endosso as palavras da Tânia, e eu gostaria só de enfatizar uma questão que eu acho que é muito importante, que a maternidade é um instinto feminino muito grandioso que Deus nos deu. Então, quando nós pensamos um dia em ser mulheres, que podemos ser mães um dia, não só do ventre, mas do coração, que a gente já possa meditar isso, né, Padre? Já contemplar nas orações com Deus antes disso vir. E se já estiver a caminho, vai agradecendo a cada minuto, a cada dia, a cada segundo. Eu acho que a serenidade das mães que nós encontramos nos encontros são tão importantes, aquelas que nunca imaginavam que rezar antes de querer engravidar, ou aquelas que ainda pedem pela oração no momento contrário, quando não conseguem engravidar, e aquelas que ainda estão lá disponíveis para orar por aquelas que estão grávidas, né? Então, é muito importante o poder da oração para qualquer um de nós, seres humanos cristãos, é entender que a oração tem o poder de mudança na vida das pessoas. Imagina dos seus filhos, quando você coloca em oração, seja antes de querer gerá-lo, seja durante e seja na trajetória de vida dele. São lindos os testemunhos das mães que nós temos, das mais novas às mais velhas. Então, não desista. Seja essa pessoa de fé, de oração, de caminhada, mas alimente com o poder da oração. E muito obrigada, uma boa tarde a todos. Padre Marcos, um prazer conhecê-lo pela live, espero poder conhecê-lo pessoalmente, né? E agradecer a todas as nossas mãezinhas do nosso movimento que estiveram aqui também. Quero agradecer em especial a todas elas, inclusive Belo Horizonte, da qual eu participo lá também, e os nossos padres também, que nós também consideramos filhos nossos. Então, agradeço também de coração a todos eles que apoiam e que acreditam no poder da oração como nós. Obrigada. Amém. E agora eu vou dar a bênção final e a gente permanece, né, aí em nossos lares, cuidando e orando por tantos filhos. Então, essa bênção agora são para vocês, mães, mães do coração, mães espirituais, mas mães que oram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Tânia. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe. Tchau, tchau.